Olá, Alexandre. Eu vou fazer um comentário do seu exercício 6. O exercício 6 ele parece um pouco pequenininho, mas eu acho que ele é um pouco pequenininho. Alexandre, o exercício 6, lembrando que esse curso é para estudante, os conceitos de gestão estão sendo apresentados e comentados no curso profissional, passaria batido. Mas no exercício 6, e eu localizo o seu exercício 6 pelo diretório, seu número de matrícula é 4, aqui está o 46, versão 10. Eu não sei se é versão 10 ou tem versão 20, mas de qualquer modo o seu tutor, monitor, vai avaliar isso aí. Então, deixa eu abrir, já abri ele aqui, né? E na parte 2 do exercício, a parte 2 fala sobre criar um procedimento de trabalho para o preenchimento dos dados. Então, não é um arquivo Spider, não é um arquivo Excel, deve ser um arquivo Word. Então, eu vou abrir o diretório do Dropbox e vou procurar aqui algum tipo Word. Eu tenho o tipo Word aqui. Procedimento de trabalho dos 4 e do 6. Vou abrir o seu procedimento de trabalho para não sei o que aqui. Abrir o seu. E vou abrir o outro, que está aqui, que é do aluno 2. O procedimento de trabalho, ele tem o objetivo de orientar as criaturas como é que faz as coisas. Aqui diz o que é que o Alexandre editou isso aqui. Peraí. Esse aqui é do aluno 2 e esse aqui é do aluno 4. Então vamos olhar aqui. Objetivo, orientar a equipe. Passos a serem seguidos. Identifique seu arquivo. Identifique sua atividade na semana. Preencha. Bom, então aqui você está orientando como é que você deve fazer para gerar um plano de trabalho, para que as criaturas de execução possam fazer. Nota 1, classificar a moral da equipe. Baixa, elevada, excelente. Imagem da empresa. Essa nota 1 veio da onde? Vem de algum material do caderno de teste, do caderno de estudos. Primeiro eu tenho que abrir o seu arquivo. O seu arquivo está aqui. Aqui o arquivo, estendendo ele até aqui. Pronto, acho que dá para ver. Então nós temos aqui o seu arquivo e logística e obra. Isso nós teríamos no modo, esse modo de logística e de plano de trabalho, ele não é um modo aqui do Gantt de atividade. Esse plano de trabalho é um modo criado especificamente lá na tabela de input. Porque quando você cria aqui, botão direito, adicionar a tabela de desempenho, para que você possa ver na tabela de desempenho, quer dizer, o plano de trabalho, que quando for executado, ele vai passar para o arquivo de desempenho. A tabela de desempenho esperada, que é o plano de trabalho, quando for confirmada ou retificada, ela vai passar para o arquivo de desempenho do passado. Então, quando você pede aqui, botão direito e adicione, você adiciona nessa tabela várias coisas. E é nessa tabela que se criou o modo 600. Eu vou aplicar o modo 600. Aplicando, eu encontro aqui os campos início e fim, usuário, e foi pedido, né, para colocar um usuário tomando conta da logística, um usuário tomando conta da obra. Responsável pelo desvio, lembrando, Alexandre, desvio para menos e para mais. Não é para ter desvio. Não é para adiantar pedaços ou tarefas. É para fazer exatamente o que está escrito aqui. No caso aqui. É isso que tem que fazer. Não pode fazer nada além disso. E quando você pediu para criar, quer dizer, quando você pediu para desenvolver esse modo 600, lá na frente nós vamos utilizar períodos de medição. E aqui na unidade 6, aparece de 1 a 8. Talvez porque o vídeo tenha mostrado o seguinte.
enquadrando, botão direito, adicionar, e aí você pode colocar 7 dias à frente, ou colocar de 1 a 8, mas na unidade 6 é para você entender a emissão do plano de trabalho. Lembrando que esse projeto começa no dia 1º de abril. E se você olhar no calendário, 1º de abril não é uma segunda. Então a medição, não agora, na unidade 7, a medição número 1 seria da primeira semana comercial. De 1 a 3, é uma semana curta, mas é a primeira semana. A segunda semana seria de 4 a 10, ou mais 7 dias depois da primeira. Isso você vai ver na unidade 7. Então, quando você aplica o adicionar atividade na tabela de desempenho, é uma tabela de desempenho, como eu disse, de entrada. E aí eu vou pedir aqui View, Performance, entrada com o Ctrl apertado, de modo que eu possa ter as duas janelas simultaneamente. Então aqui eu tenho o Gantt e aqui eu tenho a tabela de desempenho, plano de trabalho a confirmar. E no que você pediu, você não mandou todo o projeto. Tem muita coisa no projeto. Você não mandou tudo isso para a equipe de campo. Seria tolice mandar tudo isso para a equipe de campo, porque ela só vai trabalhar uma semana. No nosso caso aqui, uma semana. Então, para que eu vou ver esse monte de coisa no futuro? Voltando para a nossa janela, você mandou só o que acontece de 1, aqui escrito, de 1 a 8. É difícil entender esse procedimento, por isso a gente pede para escrever, porque a maioria dos aplicativos não funciona assim mesmo, não funciona. Mas se você analisar a razoabilidade, você vai ver que o planejamento está pronto, a unidade 5 determinou que está tudo pronto e cabe à execução apenas executar. Então, Alexandre, dá uma olhada aqui. Logística tem que dizer o que acontece na semana, que é isso? Isso, chegada de água, chegada de diesel. O financiamento também chegou o dinheiro. Eles vão ter que dizer o seguinte, sim, chegou o dinheiro, 100%. Nós não temos meio dinheiro aqui. O procedimento de trabalho que seria escrito diria, a logística deverá preencher suas atividades ou sim ou não. Nunca 50%. E escrever outras coisas. Mas vamos ver aqui. Nós previmos o início e o término. E quando a gente lê os procedimentos da Carol e o procedimento do Alexandre, que são muito similares, e nós não vamos, como é um curso de estudantes, não vamos exigir ou querer maior profissionalismo, mas vale a pena dizer para vocês, profissionalismo no que diz respeito à elaboração de um procedimento. Primeiro eu preencho o físico. Iniciou previsto no dia 1, acabou previsto no dia 1. Eu não mudo isso. Ou mudo. A água não chegou no dia 1º, a água chegou no dia 2. Então, físico. Quem foi o responsável por esse desvio? Aí eu preciso escrever aqui o nome da empresa ou o nome da criatura. Foi o fornecedor que não entregou. Tem que ficar claro o nome do responsável pelo desvio. Se não teve desvio, não tem nome de ninguém. Porque, com certeza, mais tarde, não na tabela de entrada de informações, mas naquela outra tabela, na tabela de desempenho histórico, você vai querer resgatar o que aconteceu de errado e quem foi o responsável. Não é o manager. O manager é o cara que toma conta. Ele vai reportar quem foi o responsável pelo adiantamento que não deveria existir ou pelo retardo que não deveria existir de forma nenhuma. Tem que chegar no dia 1º. A imagem da empresa vai de 1 a 5. Ou será qual é o número que foi combinado? Deixa eu ver aqui. Em algum lugar tem as informações. Seu tutor, com certeza, seu monitor vai lembrar disso. A tabela vai de 1 a 5, de 1 a 7. Deixa eu ver aqui. Estou folheando o caderno de estudos para ver se eu encontro. Mas em algum lugar deve ter essa informação. Está aqui, numérico pré-definido. Então, a imagem da empresa, se nada deu errado, a percepção é que é 7. Imagem boa, né? E ela será preenchida assim. Moral das equipes. E aí você preenche. Baixa. A moral da equipe
é a percepção de como a equipe está desenvolvendo. Isso é uma visão interna, isso é uma visão externa. Isso será interessante para medidas preventivas e preditivas, que é assunto do capítulo 7, não nesse nível, que é um curso de estudante. E as anotações? Aí você não vai escrever o nome de quem atrasou ou atrapalhou. Você vai escrever tudo que aconteceu que gerou esse problema. Isso aqui é físico e essa parte é subjetiva. Observa que a gente pode e deve fazer o registro de coisas explicitamente matemáticas e coisas que são tácitas, que a gente percebe e que transforma em números, porque isso será relevante para a avaliação de tendências e de comportamento do projeto. Voltando, escondendo a subjetividade, eu continuo dizendo que o procedimento diz, depois de fazer as datas, você confirma o volume. O procedimento tem que ter clareza nisso aí, senão as pessoas não vão saber fazer. E a culpa não será delas. O volume feito é o volume feito do todo. Eu fiz todo ou fiz parte? Nesse caso aqui, combinamos que sempre é 0 ou 100. Se fizer 100, sobrou quanto? 0. Se fizer 0, sobrará quanto? 100. Então, esse modo 600 vai mandar para a turma de execução o Nirvana, o país das maravilhas. Na verdade, o planejamento feito que deve ser seguido. Nem sempre é seguido. Então, por isso que eles têm que informar. Fiz. Porcento. Cadê o porcento? Cadê o porcento? Cadê o porcento? E quanto tempo durou? Era para durar 1 hora. Vamos dizer que a descarga da água era para durar 1 hora. E vai dizer, durou 3 horas. Não tem problema nenhum. É um registro. Era para ter durado 1 hora. Com certeza, se durou 3 horas, atrapalhou alguém ou alguma coisa. Mas não tem problema. Você escreveu aqui no Notes por que durou 3 horas. Pode ser chato, mas não cabe à equipe de execução achar se é chato ou não, ela tem que fazer. Aqui diz, não sei se tem esses campos, mas aqui apareceram esses campos. Aqui diz, estava previsto gastar nesse período com água 20 mil. Estava previsto gastar com diesel nesse período 57 mil. Tem que escrever aqui quanto de fato pagou, valor da nota, compromisso acertado. Se não estiver igualzinho a esse, não tem problema. Escreve aqui. Pagamos mais do que o que estava previsto porque o planejador não previu o aumento dos combustíveis no país. Certo? Então está escrito. Ficou mais caro porque o diesel ficou mais caro porque houve um aumento dos combustíveis. Mas aqui entra o valor pago no período. Bom, supondo que a gente continua, lembra, físico, subjetivo, anotações, dinheiro, e eu ando mais um pouco para cá e encontro outros campos de custo que não estavam previstos para serem usados, mas aqui tem água. 20 mil litros de água previstas serem fornecidas. Então tá bom. Aqui você tem até uma redundância. Não é o plano perfeito e otimizado, mas para efeitos de curso de estudantes, está para lá de bom. E aqui nós temos volume de água, de diesel fornecido. Não só o preço, também a quantidade. Porque pode ser um preço diferente, uma quantidade diferente, e tem que explicar por quê e qual foi a causa do desvio. Isso é o procedimento. Eu estou falando uma coisa que deveria ser escrita. Aí aqui diz projeto iniciado. Isso é um marco. E a regra diz, quando é um marco, você escreve fez, não fez. Fiz, está aqui, 100%. Não tem custo, não tem gente. Marco não tem custo, marco não tem gente, marco não tem material, porque o marco só serve para marcar e confirmar. Aqui diz, trabalho indireto. Houve um trabalho de iniciação e planejamento aqui na primeira semana. Previsto fazer 50%. Esse 50% é muito subjetivo, mas a criatura que vai reportar dirá, eu comecei, acabei, fiz, não fiz, e eu não fiz 50%. Ele tem esse plano, mas ele vai reportar, na unidade 7 nós vamos ver isso, ele vai reportar que fez 40. Se ele fez 40, logo ele declara que falta 60. O computador serve para isso. Se há desvio, relata todos os motivos.
Aqui diz, 50%, não sei quantos dias são, gasta 40 horas. Ele tem que falar aqui que sim, ele gastou 40 horas. Ele pode ter feito 50%, ele pode ter feito nessas datas e dizer, eu gastei 42 horas. Deixa eu ver aqui. Errei. Que era previsto 40 horas e eu gastei, é o contrário aqui, 40. Eu gastei 42 horas, logo eu gastarei no futuro 38 horas. Não faz sentido. Ele vai explicar. Eu fiz os 50, eu fiz nos dias combinados, mas eu não gastei 40, eu gastei 42. E vai explicar o motivo. E vai dizer, eu preciso pelo menos de 42 para fazer os outros 50%. Tá vendo que o que eu gastei disse automaticamente o que falta? Só que eu estou olhando e o participante da execução vai dizer, se eu gastei 42 para fazer metade, eu vou precisar não de 38, de 42. E por que você vai gastar mais tempo? Já expliquei. Expliquei no Notes. Expliquei o motivo do desvio. A criatura que está fazendo o trabalho não tem a produtividade esperada. E ele fez os 50% porque eu mandei dentro desse prazo. Mas ele gastou 42 horas. E eu digo que ele, no mínimo, vai precisar de 48 para fazer o resto. Isso aqui é um material dinâmico, que nesse momento é uma visão do que é para ser feito e que na unidade 7, no seu preenchimento, e aí o procedimento de trabalho que eu estou insistindo da parte 2 tem que contemplar essas informações. Aqui diz, o custo para fazer isso era 52.880. Eu gastei, digamos, 50 mil. Deixa eu ver mais para frente. É aqui. Ctrl Z. Tem que escolher os campos. Eu consumi nesse período não 52, gastei 53. Então, pode ser que eu precise de mais dinheiro no futuro. E eu não estou vendo aqui o remaining. Mas a ideia do plano é essa e a ideia do procedimento de preenchimento é esse. Explicar como preencher. Aqui nós temos água. Era para consumir de tudo, eles bebem água no planejamento. Então, nesse período, eles teriam que gastar 420 litros. Se eles beberem mais água, tem um motivo. E você vai explicar. Você não. O executante vai explicar o motivo. Você vai enviar esse plano, o procedimento vai dizer como preencher, e ele vai preencher que ele consumiu 480 litros. Por quê? Ele vai explicar o porquê. Porque está muito calor. E aí todo mundo bebe muita água. Tudo bem. Existe um remaining. Deixa eu ver aqui. Água before, água consumed. Deixa eu ver isso aqui. Água. Before consumed, fixed remaining. Fixed remaining. Tem o diesel também. Diesel previsto para gastar aqui nessa atividade. Nessa atividade que eu digo é nesse período, nessa atividade. Você não vai abrir isso aqui para chegar ao nível de detalhamento de apontar horas gastas e inícios reais de cada um dos recursos. Você teria uma precisão muito grande de controle, mas talvez pode ser que você trabalhe com esse nível de precisão. No nosso treinamento, não é no nível dos executantes nem dos equipamentos. E lembrando, também tem o diesel aqui, né? Já falamos do diesel, consumido e previsto de consumido. Quando a gente chega aqui na montagem, janela simples, montar, é estranho, deixa eu ver, é estranho, porque pavimento 3, e tem alguma coisa solta aqui. O início do pavimento 3 define a janela. Ó céus! Agora parece estar mais razoável. O início do pavimento 3 define as coisas, montagem, janela simples. Por que janela simples?
montar. Cadê o transporte e a inspeção da janela simples 01 do pavimento 3? Montar. Está faltando aqui a atividade de transportar e a atividade de... Deixa eu ver. Janela simples. Aqui, pavimento... Janela simples 1D. Janela simples 2D. Alexandre tem que olhar esse planejamento. Porque todo mundo tem transporte, montagem e inspeção. Só essa aqui que está sozinha. De qualquer maneira, voltando para o nosso assunto, aqui você teria, supondo um planejamento bem feito, correto, você teria início e término da montagem. Se não montou nesse dia, explica por quê, quem foi o causador, e aqui diz, tinha que fazer 9 metros cúbicos. Tem que fazer 9 metros cúbicos. No final, ele vai dizer que fez 9 metros cúbicos. Se ele disser que fez 8, está faltando 1. Para o futuro. Então, se ele fez 9 e gastou 40 horas, se ele fez 8, deveria precisar de mais 4. Mas ele pode informar que quer mais 16. Ele pode informar isso, porque é verdade. Então o plano original é esse aqui. Esse é o plano original. Faça 9 em 40 horas nessa data, gastando esse dinheiro exatamente, nem mais nem menos, nem mais nem menos, consumindo esse volume de água e essa água para lavagem. Águas gerais e uma água fixa só para lavagem. Porque é no final da montagem, né? E aqui não gasta diesel. Não na montagem. No transporte, que não aparece aqui, gasta diesel por causa do caminhão. Então, Alexandre, o objetivo é, depois que você definiu as colunas e a ordem das colunas que são necessárias, grava o modo 600 e diz, preencha o modo 600 assim. Então, a parte 1, ele te mostra quais são os campos necessários para criar esse layout. Primeiro ele mostra como é que cria o layout, quer dizer, como é que cria essa planilha que é a tabela de desempenho para a turma de execução. Depois, ele pede para que você faça um procedimento de trabalho, isso na unidade 2, que explique o modo 600. Não encontrei um procedimento de boa qualidade. E encontrei ele muito parecido com o da Carol, que também não está de muito boa qualidade. Eu comentei isso no vídeo dela. Isso é a parte 2. E eu insisti muito para lembrar que há muitos vícios de empresas ou de obras que isso que aparece aqui na tela não existe. A execução faz o que quiser, depois eu coloco isso no meu cronograma. Na verdade, o cronograma, o plano, é que define o que a execução vai fazer e não o inverso. Fica atento nisso, que é até um bom tema para reuniões de vocês internas aí. Bom, na parte 3, ele pede para que você distribua esse plano. O plano está aqui, vamos distribuir. Vamos distribuir. Distribuir é performance input, tá? É distribuir como um documento. Eu podia preencher aqui e na unidade 7 você vai ver isso. Eu preencho a realidade e confirmo, transfiro para o projeto. Mas não trabalho sozinho. Eu trabalho com 2 usuários aqui, então eu distribuo como um documento. É o nosso exercício, parte 3. Depois que eles preencherem, eu consolido. Consolidar é o vermelhinho. Ao invés de eu escrever aqui e eu consolidar, eu distribuo, e você já fez isso, que eu vi. Veja, você, dentro do diretório, você tem um in, um out. E no in você tem os arquivos, aqui os arquivos 46 do usuário 1 e o 46 do usuário 2. Cada um vai receber o seu. Vou abrir um aqui. O usuário 1, que é o da logística, ele vai, usando o Spider, abrir esse arquivo, não o Spider pago, a versão de apoio do Spider. Ele vai preencher exatamente, só que o dele só tem coisas do usuário 1 aqui. Da mesma forma, o usuário 2 faria a mesma rotina, desde que tenha um procedimento escrito, da parte 2 do nosso exercício 6. E aí você vai distribuir eles para dentro da estrutura da empresa, né?
Agora, você podia distribuir também pela web. Você manda isso que está na tela para a web, para o usuário 1 e para o usuário 2. Eles não precisariam do Spider para preencher as coisas. Eles abririam o telefone celular e preencheriam no telefone celular. Depois você consolidaria da web. Ou, se você quiser, você exporta para um texto e esse texto vai para o Power BI, vai para a Oracle, vai para onde for, um super interface de água, diesel. Depois importa. Então existem várias maneiras. O importante é que você dê a diretriz, dê a orientação de trabalho e cobre deles. Então a parte 3 você parece que você fez também, porque eu encontrei os arquivos, mas eu insisto sobre aquele documento de procedimentos de trabalho para preencher isso aqui. Vocês vão viver isso na empresa, é bom que pense nisso. Como distribuir os boletins de trabalho, que depois virarão boletins de medição muito bem documentados. Não ter as informações de desvio numéricas e as justificativas é correr um sério risco de processos, multas e outras coisas.